Agora eu vou explicar para você os 3 conceitos que você precisa saber para aplicar o Growth no seu negócio. O primeiro conceito e o mais importante deles é o conceito de LTV sobre CAC maior que 3. Depois do conceito de LTV, a gente precisa entender também o conceito de cohort. E por último, mas não menos importante, entender o conceito de MHS, justamente para compreender o quanto que o seu cliente é dependente do seu produto ou serviço. Para a gente entender o Lifetime Value, encontrar o valor do cliente ao longo do tempo, a gente precisa entender 2 conceitos. O primeiro é o conceito de ARPU, o ARPU, Average Revenue per User. O que isso significa? Receita média por usuário. E a gente também vai ter que entender o conceito de margem de contribuição. O produto de ARPU versus margem de contribuição é o que vai entregar o nosso LTV, o nosso Lifetime Value. Vamos começar então entendendo o conceito de Average Revenue per User, receita média por usuário. O João é meu cliente e ele consome, no período em que ele é meu cliente, 3 vezes na minha loja ao ticket médio de R$500. Então, o João gasta R$500 3 vezes durante o tempo em que ele é meu cliente. A receita média por esse usuário, a receita média por usuário é simples. 500 vezes 3 vai me dar um indicador de R$1.500. Então, para a gente entender, a receita média por usuário desse exemplo são R$1.500. Então, vamos entender o que é margem de contribuição. A margem de contribuição é o valor da receita do meu produto menos os seus custos variáveis de venda. O que isso significa? Vamos entender. Para entender a margem de contribuição de um produto que custa R$1.000, eu preciso entender quais são os custos variáveis de venda que envolveram a receita desse produto. Vamos dizer que meu produto ele custa R$1.000, o meu cliente paga R$1.000, mas desse valor, 200 eu pago de imposto. Assim que eu vendo esse produto. Vamos pensar que mais ou menos R$100 é o que eu gasto de frete. É um produto grande, tem um frete mais complexo. E R$300 é o custo da comissão que eu paguei para o meu vendedor para chegar e vender esse produto. Então, se eu tenho R$1.000 menos R$600, me sobram R$400. O que isso significa? A margem de contribuição do meu produto para os custos fixos do negócio é R$400. Então, a margem de contribuição do meu produto é R$400 ou 40%. Beleza, então para a gente chegar no indicador de Lifetime Value de LTV, a gente vai cruzar os indicadores de RPU. A gente sabe que a minha receita média por usuário era R$1.500 e a minha margem de contribuição, que acabou sendo 40%. Com base nesse cálculo, a minha receita média por usuário vezes a minha margem de contribuição me dá o indicador de R$600. O que isso significa? Significa que o meu LTV é de R$600. Por que isso é importante? Porque agora a gente pode voltar para o início da nossa conversa e entender o delta de LTV sobre CAC. Então, para a gente entender o delta de LTV sobre CAC, eu vou precisar entender e encontrar o meu indicador de CAC. E esse conceito é bem mais simples. Vamos dizer que eu investi no Instagram, fiz uma publicação, impulsionei lá no Instagram, R$1.000 para promover o meu produto. E desse investimento de R$1.000, eu consegui 10 novos clientes. Significa de que o meu custo por aquisição de cliente, nesse caso, ficou em R$100. Me custou R$100 para adquirir um novo cliente neste exemplo.
Então agora chegou a hora mágica de eu entender o meu delta de LTV sobre CAC. Eu descobri que o meu LTV são R$600. E eu acabei de descobrir que o meu CAC, o meu custo de aquisição por cliente, é R$100. Finalizando o cálculo disso daqui, eu sei que o meu LTV sobre CAC é 6. O que isso significa? Quando a gente começou a conversar, eu expliquei que LTV sobre CAC maior que 3. Se o meu delta de LTV sobre CAC é um retorno de 6 vezes sobre o que eu paguei no cliente, eu vou entender de que existe margem para que ou eu possa lidar com LTV menor ou inclusive lidar com um custo de aquisição maior. Por que a gente mira em 3 esse delta de LTV sobre CAC? Se eu tenho esse delta de LTV sobre CAC menor do que 1, significa que eu não estou tendo a receita maior do que o custo que eu paguei para adquirir esse cliente. Quando eu tenho um indicador de pelo menos 3 vezes, eu sei de que eu posso investir mais no meu custo de aquisição. E nesse exemplo, a gente está o dobro, bem acima desse indicador de 3, dizendo então, como eu já apontei, que a gente pode ou lidar com um custo de aquisição maior ou lidar com um LTV inferior aos R$600 aqui indicados. O segundo conceito que você precisa saber para implementar o Growth no seu negócio é o conceito de cohort. O que significa cohort? Você também pode ver esse indicador como cohorte, né? Nada mais significa do que uma fatia de análise dos seus dados. Vamos dar um exemplo. Eu posso ter cohorts na minha análise por meses. Eu posso comparar pelo mês de janeiro, fevereiro e março. E eu posso comparar o meu CAC dos clientes adquiridos em janeiro versus o CAC do meu cliente adquirido em fevereiro e assim por diante. Eu posso também, nesse corte de análise, fazer outras segmentações, como os meus clientes homens e os meus clientes mulheres. E a partir deste corte de análise, poder fazer uma comparação de indicadores de qual seria o meu LTV pelo meu público masculino ou o meu LTV pelo meu público feminino. Porque é muito importante a gente ter clareza do conceito de cohort. Não tão complexo quanto o delta de LTV sobre CAC, o cohort é fundamental para que a gente possa comparar fatias diferentes de análise e entender. Se eu venho a descobrir que em março o meu CAC foi inferior ao que eu tive em fevereiro e também ao que eu tive em janeiro, eu posso entender que as estratégias que eu fiz neste mês são mais produtivas para o meu negócio do que destes 2 meses anteriores. Ou se eu faço uma análise das vendas que eu tenho, homens versus mulheres, eu vou entender de que eu tenho um LTV maior no meu público feminino, eu posso voltar as minhas estratégias para fazer mais aquisição de público feminino. E tendo a clareza dos cohorts de análise, a gente pode garantir de que o negócio vai prosperar e de que a gente vai estar manejando os nossos indicadores da melhor maneira possível. Depois de entender o delta de LTV sobre CAC e entender quais são os cohorts do seu negócio pelo qual você pode analisar esses indicadores, o terceiro e último indicador do qual você precisa ter controle para implementar o Growth no seu negócio é o MHS, o Must Have Score. O que isso significa? Isso daqui é uma pesquisa que a gente faz direto com os nossos clientes para entender o quanto eles são dependentes do nosso serviço ou do nosso produto. Significa o score de quanto que ele must have, o quanto que ele precisa ter esse teu produto. Muito diferente de um outro indicador que é o de NPS, aqui a gente não está buscando entender o quanto que o nosso cliente nos promove ou nos indica para outros clientes. Aqui a gente vai fazer uma única pergunta para ele e ele vai ter 4 alternativas de resposta. A pergunta que a gente vai fazer para o nosso cliente é a seguinte: o quanto você ficaria decepcionado se eu não pudesse mais lhe oferecer o meu produto ou serviço? Aqui a gente vai estar avaliando 4 respostas específicas dele. A primeira é muito decepcionado.
ele ficaria muito decepcionado se a gente não pudesse mais prestar esse serviço. Ele também poderia ficar pouco decepcionado. Ele também poderia ficar nada desapontado, nada decepcionado. Ou ele poderia já não mais querer a prestação dos seus serviços. Nesse tipo de pesquisa com a base de clientes, a gente está buscando pelo menos 40% do nosso público responda muito decepcionado. Quando a gente aborda o cliente para entender esse grau de dependência que ele tem nosso, buscar pelo menos 40% dos nossos clientes que ficariam muito decepcionados se nós não pudéssemos mais prestar esse serviço ou esse produto, é fundamental para entender o quanto que esse meu público depende do meu produto ou serviço. E o insight que a gente vai ter aqui é que quanto maior for a tua base respondendo que ficaria muito decepcionado, maior é a chance deste cliente ter um maior lifetime com você, dele ficar consumindo o seu produto ou serviço por mais tempo ou por mais vezes. Para resumir, as 3 principais métricas que você precisa dominar no seu negócio para fazer o growth, uma gestão voltada ao crescimento, é a relação do LTV sobre CAC, as análises por cohort e o grau de dependência do cliente pelo MHS. Além desses indicadores, um bom profissional de growth, uma boa empresa que mantém e gere o seu negócio para o crescimento, vai ter que estar atento a muito mais indicadores do que esse. Agora você já sabe o básico, o necessário para que você possa olhar para o negócio e apontar ele para uma direção de crescimento. Para que você possa entender mais, entender as outras métricas que são fundamentais para a gestão do seu negócio em direção ao growth, em direção ao crescimento, faça o download abaixo do e-book que tem os 10 principais KPIs para a gestão do seu negócio e buscar esse lucro exponencial que o growth traz para as empresas. Não deixe de se cadastrar e entender melhor como você vai chegar lá.